Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas nessa derrota do São Paulo para o Palmeiras por 3-1. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo, informação bem legal. O Tricolor tem desde novembro do ano passado um acordo fechado para prorrogação do contrato da New Balance. A atual fornecedora de material esportivo do São Paulo tinha vínculo até dezembro desse ano. O novo contrato, que vai ser anunciado muito em breve, prevê a extensão do vínculo até 2032. Antes da confirmação, São Paulo só precisa da oficialização e da votação, aprovação do Conselho Deliberativo, algo que deve acontecer com naturalidade, até porque o novo contrato é muito melhor do que o atual. São Paulo vai ter direito a luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Isso sem falar em valores mínimos garantidos. Para completar, os repasses também serão maiores. Estou atrás dos números para trazer para vocês, mas posso assegurar que o São Paulo da New Balance, versão 2026 a 2032, vai receber muito mais dinheiro do que no último contrato. Até porque a New Balance está super satisfeita com as entregas comerciais do São Paulo. Expectativa é de que, com o fim da crise política e mais resultados em campo, esse retrospecto e esses resultados do que diz respeito a vendas de camisas se tornem ainda mais positivos. Em Barueri, Palmeiras 3, São Paulo 1, maior sequência de jogos sem vencer o Palmeiras na história. O São Paulo está vivendo, são 10 jogos em que o São Paulo não vence o Palmeiras, maior sequência de invencibilidade negativa da história. 3-1, São Paulo está beirando a zona de rebaixamento, e vamos, claro, falar aqui sobre o jogo. A derrota, na verdade, era provável, né? Perder em casa para o Palmeiras, lembrando, afinal não ganha 10 jogos do Palmeiras. Mas acho que tem coisas do jogo, né? O São Paulo não estava jogando mal, aí toma o gol, com falhas de jogadores, aí depois empata, depois toma gol. E acho defensivamente muito mal o São Paulo. E agora está naquilo que a gente vinha falando, né? Lutando para não cair. Ninguém achou que seria possível. Até o Rafael na coletiva depois, a gente não pode aí, vamos aí com calma. Talvez não dá para ter mais calma. Tem mais 3 jogos. Não dá para ter calma, pensar em 2027. Tem que resolver isso aqui já. E a sequência é essa. Tem Santos no Paulista, tem Flamengo na quarta-feira, no caso, no Campeonato Brasileiro. Não foi falta de aviso. Estou aqui ao lado do Arnaldo Ribeiro e quero saber de você e de vocês. Gostou, adorou, não gostou? Deu para o gasto ou foi um lixo? Salve, Tirone, vamos lá. Tem bastante coisa para falar. Foi um lixo. Para mim foi um lixo, inclusive, enquanto o São Paulo jogou, aspas, bem por 30 minutos. Porque jogar bem com a bola é uma coisa, sem a bola é outra coisa. O São Paulo foi vulnerável mesmo quando jogou bem com a bola. É a defesa pior do campeonato, são 10 gols sofridos em 5 jogos, pior de todas. E como você falou, só não está na zona de rebaixamento porque deu empate em Campinas, foi o melhor resultado entre Ponte e Noroeste, né? Tem os mesmos pontos que o Noroeste, mas tem mais vitórias, uma que o Noroeste. Eu te mandei antes da live, antes do jogo, a entrevista do Crespo antes do jogo, na chegada a Barueri. E, mais uma vez, a gente pode até mostrar aqui, assim que der, talvez a gente mostre a coletiva dele pós-jogo antes e a declaração dele antes do jogo depois, para fazer o contraste. O sincericídio do Crespo, e ele tem total razão na análise do contexto da pior fase da história do São Paulo, do caos que o São Paulo vive, da fragilidade do time, da falta de reforços e tudo mais. Porém, isso que muitas vezes sustentou a sua tranquilidade como um álibi, isso está se esfarelando, né? Pelos números, pelas questões todas, pela falta de reação, né? A gente pode escolher vários números. 10 gols sofridos em 5 jogos, pior defesa do campeonato. 15 derrotas nas últimas 22 partidas, até precedendo um pouco essa fase mais caótica de casa do Casares. 5 derrotas nos últimos 7 clássicos disputados. Então, vai perdendo força, e a gente antecipou isso
na quarta-feira, eu e o Tironi, porque a gente estava no estádio, e o jogo que o São Paulo não podia perder no campeonato contra a Portuguesa, ele perdeu com a assinatura do técnico. E isso ia contrastando, e amanhã teremos mais um contraste possível com a base que encanta o São Paulino, né? Com o Alan Barcelos, técnico da base e tudo mais. Então, a situação do Crespo, embora ele tenha razão em tudo que ele fala, vai se tornando muito complicada. E o senso de urgência que um time precisa ter contra o rebaixamento, ele não teve, ele, treinador, e alguns jogadores até agora. O São Paulo não pode jogar partidas de uma forma tão vulnerável como vem jogando para um time que joga contra o rebaixamento, né? E hoje foi mais uma situação. O Palmeiras ganhou sem arriscar um minuto na sua casa diante da sua torcida. Ele não arriscou nada. Ele só jogou no erro do São Paulo, no contra-ataque, no erro e tudo mais. O São Paulo tem arriscado tudo para um time que é muito fraco e está em sérias complicações emocionais. Não dá para continuar assim, senão cai. Eu não sei se o técnico entendeu até agora. Não dá para jogar de peito aberto jogos como esse. E, de novo, enquanto estava jogando, teve chance de fazer 2 gols. Teve chance de passar à frente do marcador do Palmeiras. Teve. Mas aí é aquilo. Não tem o Flaco Lopes, ou o Vitor Roque, ou o Memphis Depay, ou o Pedro, ou o Arrascaeta. O São Paulo não tem jogador de qualidade para ter 100% de aproveitamento das suas oportunidades. Então tem que fechar a porra da casinha. Não dá para tomar 10 gols em 5 jogos. E agora nós temos o Flamengo no início do Brasileiro na quarta e o Santos no sábado, no Paulista, que se tornou mais importante do que a estreia no Brasileiro, né? Então, veremos como será essa noite que ela promete, de sábado para domingo. Veremos como serão as próximas horas, porque também, como falamos na quarta-feira, o sincericídio cobra seu preço, né? Cartola nenhum, clube nenhum gosta de ouvir verdades. O São Paulo tem novos cartolas e nem por isso eles devem estar tão tranquilos com o que o Crespo vem falando. A gente conhece como toca essa banda. Vamos lá, a gente vai ouvir a galera. Deixa eu só complementar aqui. Eu acho que concordo, sim, verdade, não dá para arriscar. O Palmeiras jogou sem arriscar e tal, mas eu divido responsabilidade. Achei que o primeiro gol foi falha do Rafael, né? Que pula atrasado, falha da Bobadilha e falha do Rafael. Segundo gol, o Arboleda dá um bote completamente desnecessário, abre o espaço para o... Segundo gol foi falta, né? No Mike antes, né? Falta clara no Mike antes, né? Né? E o terceiro gol, aí o time estava aberto. Tá. Não, então, o Luca não conseguiu acompanhar o Kelvin. Tem um monte de coisa, você tem razão. Mas aí que tá. O São Paulo não tem um goleiro decisivo. O São Paulo não tem jogadores decisivos. Até por isso, o São Paulo tem que se proteger. Eu acho que você tem razão nessa situação. E como foi contra a Portuguesa? Tivemos também falhas individuais, né? Tivemos. Eu acho que, de novo, eu entendo aí, para mim, o pecado contra a Portuguesa foi enorme, foi 100% do Crespo, mas hoje eu divido responsabilidades. Não acho que o São Paulo estava jogando mal, aliás, no começo jogou até melhor, aí o Tapia perdeu o gol, o Rafael falhou, aí eu acho que é uma falha, do Rafael, para mim não é uma falha pequena, sabe? Porque não era um chute de longe, muito de longe, foi... E as outras também. Então, o que eu quero dizer, eu divido isso responsabilidades. Eu sei que claro que o time do São Paulo é mais fraco que o do Palmeiras, tanto que não ganha 10 jogos, né? Há 10 anos é mais fraco que o do Palmeiras. Mas acho que colocar toda a responsabilidade, como se esses jogadores fossem transformar em jogadores melhores, caso... Eu falava a mesma coisa quando o Zubeldia caiu. Achar que esses caras vão se transformar em jogadores melhores, que o Rafael vai chegar nas bolas, que o Bobadilha não vai sair jogando errado, que sei lá, e as outras coisas que aconteceram, eu não sei.
Porque assim, o que está na mira agora, e a gente antecipou isso, não querendo que acontecesse, mas a gente antecipou, é que todo mundo vai achar que o Alan Barcelos é muito melhor que o Crespo, Exato. né? Mas Exato. aí se o Alan Barcelos foi para o time principal, essas coisas vão parar de acontecer? Não vão. Inclusive, o Alan Barcelos, ele pode ser representado em campo pelo Mike e pelo Luca, né? Que fizeram um bom primeiro tempo, sobretudo o Luca, mas que não conseguem sustentar um momento desse, né? O Luca fez um ótimo primeiro tempo, foi a grande surpresa. Talvez um dos melhores do time. E fez um péssimo segundo tempo. Então, o mas Mike aí, foi razoável. essa é outra que também não é culpa deles, né? É culpa de jogadores mais experientes, que também jogaram mal. Então, Né? mas é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando a mesma coisa. Um técnico inexperiente nesse momento é uma grande aventura. E a comparação. Agora, a questão do Crespo não é quarto e hoje. São esses números, 15 derrotas em 22 jogos. Sim. Essa é a os números são. Qualquer outro técnico, acho que a comparação com o Zubeldia fica até injusta, porque o Zubeldia nunca teve um momento desse, uma sequência desse, uma vulnerabilidade dessa. Ele foi meio que caindo na. Os números, só que é claro que também o Zubeldia não teve o caos que o Crespo teve vivido, né? Essa situação. Então, agora, alguma coisa precisa ser feita, né? Ele precisa fazer também. Se ele continuar, ele precisa fazer alguma coisa. E a coisa que foi a grande atitude dele, abolir o sistema de 3 zagueiros, não funcionou. Não funcionou, né? Piorou o time. Né? Então, acho que é uma questão aí para ele ver. Hoje tinha 4 zagueiros e aí, no banco. No meio disso tudo, eu não vou exigir que os caras tenham personalidades que eles não têm. Então, não vou exigir que o Crespo seja como o Zubeldia na beira do campo, loucão e tal. Mas a entrevista do Rafael depois do jogo eu achei ruim. Porque parece que esse senso de urgência que você está falando não está ali nele. Exato. Não, temos que ter calma. Mas qual é a calma se o time vai cair? Se o time vai ganhar desesperadamente contra o Santos, né? Calma, qual é a calma, né? E acho assim, né? Desses jogadores todos, o São Paulo também não tem jogadores de grande personalidade. Talvez o principal seja o Caleri, que ainda tenta, vai lá, entende que o Candançã é um péssimo árbitro, faz alguma pressão e tal. O senso de urgência não dá para o Lucas Moura não estar no jogo hoje, meu Deus do céu. Né? Nem que ele fosse para não jogar, ele tem que estar lá com os caras. Acho que tá lá ele tinha que jogar, mas se ele jogasse, talvez fosse pior. Não, mas eu estou dizendo a presença dele. Sim, isso eu concordo. Uniformizado no banco, eu não vou entrar só numa última circunstância, mas tem que estar aqui. Isso o cara tem que estar lá, caramba. Concordo. Como atitude, eu concordo bastante. Mas assim, eu acho ainda bem que ele não jogou hoje, que ele ia perder umas 5 bolas e ia dar 5 contra-ataques. Sim, eu acho que o time fosse pior. Até, né? Eu acho que essa foi para entrar no jogo do início, na formação. A formação que o Crespo optou foi praticamente idêntica ao jogo do Corinthians, com Enzo Dias no lugar do Wendel, Luca no lugar do Lucas Moura, né? O resto foi a mesma coisa. E funcionou muito bem os dois pela esquerda no primeiro tempo. Enzo Dias e Luca, os dois que entraram. Sim. Muito melhores que Lucas Moura e o Wendel em Itaquera. Mas o Palmeiras é muito mais forte do que o Corinthians. Muito mais forte, né? Então, essa é a questão. Então, vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Infelizmente, o Tricolor perdeu mais uma no Campeonato Paulista. Agora jogando fora de casa contra o Palmeiras por 3-1. O São Paulo até que começou muito bem o jogo, mas é impressionante. Até quando começa bem, toma o gol. Numa bobeada enorme do Bobadilha, o Palmeiras abriu o placar. Logo em seguida, o mesmo Bobadilha empatou o jogo. Mas depois o Palmeiras fez o segundo, fez o terceiro, e o São Paulo se complicou de vez no Campeonato Paulista. E que nem eu sempre venho falando aqui no canal, o São Paulo foca muito em trazer goleiro, zagueiro, volante, lateral, e se esquece da prioridade, que é um meio-campista. Os atacantes e o centroavante do time vem sofrendo muito com isso, a falta de um meia criativo. Então, o que a diretoria está esperando para trazer esse jogador? Cair para a segunda divisão? Outra posição que o São Paulo vai precisar de reforços é o ataque, porque o Rigoni saiu, o Dineno saiu, o Rian Francisco, o André Silva. A gente não sabe como vai voltar e quando vai voltar.
E agora vamos ver qual foi as notas para os jogadores do São Paulo nessa derrota para o Palmeiras. O Rafael teve uma nota de 5. O Mike, que na minha visão fez um péssimo jogo, e definitivamente o São Paulo não tem lateral direito, teve uma nota de 4,5. O Arboleda teve uma nota de 4,5. O Alan Franco também de 4,5. O Enzo Dias teve uma nota de 6. O Wendel, que entrou no segundo tempo, nem teve nota. O Danielzinho também teve uma nota de 6, assim como o Bobadilha. O Marcos Antônio teve uma nota de 5,5 e eu não concordo com essa nota, porque na minha visão foi muito bem o Marcos Antônio comparado com os outros jogadores. O Luciano, que fez um péssimo jogo, esse sim, teve uma nota de 4,5. O garoto Luca teve uma nota de 6,5. O Ferreirinha, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 6. O Tapia teve uma nota de 5. O Caleri, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 5,5. E o Hernan Crespo teve uma nota de 5. E agora vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Paulista após essa derrota do São Paulo. No momento, o Palmeiras lidera com 12 pontos. Em segundo aparece o Bragantino com 10. Em terceiro, o Novo Horizontino com 9. Em quarto, o Mirassol. Em quinto, São Bernardo. Em sexto, o Capivariano, os três com 7 pontos. Em sétimo, aparece a Portuguesa com 6. Em oitavo, o Corinthians. Em nono, o Santos. Em décimo, o Guarani. Em décimo primeiro, o Botafogo, os 4 com 5 pontos. Em décimo segundo, aparece o Primavera. Em décimo terceiro, o Velo Clube. Em décimo quarto, o São Paulo. Em décimo quinto, o Noroeste, os 4 com 4 pontos. Em último lugar, a Ponte Preta. Então, olha a situação complicada do São Paulo. Vai ter que vencer o Santos de qualquer jeito para não ficar entre os dois últimos, que vai cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista. No momento, o São Paulo está apenas um ponto atrás do Corinthians, que abre a zona de classificação, mas quase todos têm um jogo a menos do que o São Paulo. E o São Paulo volta a campo nessa quarta-feira, agora jogando em casa contra o Flamengo, na estreia do Campeonato Brasileiro. No dia 31 vai jogar em casa novamente, agora contra o Santos pelo Campeonato Paulista. No dia 4 volta a enfrentar o Santos, agora fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. No dia 7 vai jogar em casa contra o Primavera pelo Campeonato Paulista. No dia 11 vai jogar em casa novamente, agora contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. No dia 15 fecha o Campeonato Paulista, agora jogando fora de casa contra a Ponte Preta. Então o São Paulo precisa focar no Campeonato Paulista e deixar um pouco de lado o Campeonato Brasileiro, senão pode sim cair para uma segunda divisão. Isso é inaceitável, né, galera? Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!